família, tudo bem com vocês? Professor Moisés Dutra, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante, que é sobre o GNV, né? Então, sobre a questão aí do gás veicular, gás natural veicular. O que acontece, pessoal? Tem aí algumas pessoas que elas ficam na dúvida se compensa ou não instalar um kit GNV no veículo, né? Uma vez que agora o gás já não está custando tão barato. Tivemos aí alguns anos atrás, mais de uma década atrás aí, um problema com a Bolívia, né? Fornecimento de gás, e aí encareceu muito e muitas pessoas deixaram de optar por esse tipo de combustível. Bom, primeiramente, existe uma polêmica muito grande de algumas pessoas que falam que o kit GNV, você colocar gás no carro, como o pessoal fala, estraga o cabeçote do veículo, né? Isso daí ele vai estragar o motor do carro. Bom, pessoal, isso é verdade ou é mentira? Sim, é verdade. Realmente o GNV ele diminui a vida útil de alguns componentes do motor, principalmente o cabeçote do motor diminui bastante a vida útil, tá? Por que isso acontece? Vocês vão ver um monte de gente falando, mas um monte de pessoas falando que o GNV ele estraga o cabeçote porque ele é seco, porque ele não lubrifica o motor. Pessoal, pelo amor de Santo Cristo, nenhum combustível é lubrificante. A gasolina não é lubrificante, o etanol não é lubrificante. Então essa história já ficou meio estranha. Passa aí na tua mão um pouquinho de gasolina, assim esfrega para ver se diminui o atrito. Pelo contrário, vai ressecar mais ainda a tua mão. Faz o mesmo com etanol. Pega etanol, pode ser, não sei o álcool em gel, aí não vale, tá, pessoal? Mas pega aí o álcool de cozinha mesmo na tua casa, passa na tua mão e vê se lubrifica alguma coisa. Não lubrifica. Pelo contrário, essas duas substâncias, né, a gente utiliza muitas vezes para desengordurar, então, né, para tirar lubrificante dos lugares. Então não tem sentido a gasolina ou o etanol ser um lubrificante, e por isso que quando você usa o GNV, como o GNV ele é seco, ele vai estragar o cabeçote. Não tem nada a ver isso, pessoal, isso é uma lenda urbana. Por que estraga o cabeçote? Estraga principalmente as válvulas, e isso acontece por superaquecimento. Ah, mas o sistema de lubrificação, de arrefecimento, perdão, está funcionando tudo direitinho, o carro nunca ferveu e vai estragar? Sim, estraga. Por quê, pessoal? Porque o motor ele foi projetado para acontecer a seguinte situação. Quando o combustível entra no motor, ele entra em pequenas gotículas, né? Microgotículas ali. E aí, para ele se manter naquele estado de microgotículas, ali, aquela pulverização, ele precisa roubar calor do meio. E da onde que ele rouba o calor? Das válvulas, da própria câmara de combustão e da cabeça do pistão, tá? Da cabeça do êmbolo. Então, pessoal, ele acaba ajudando no processo de refrigeração. Quando você ejeta o gás, quando você coloca o gás, o GNV dentro do motor, ele já está no estado gasoso, como o próprio nome sugere, e por isso não tem essa transição de estado da matéria, e com isso ele não precisa roubar calor para poder fazer isso, pessoal. É por isso, ou se ele rouba um pouquíssimo calor e acaba não refrigerando. Vocês podem ver, se vocês forem numa retífica ou quem já teve contato com isso, vocês vão ver que a válvula que estraga, quando ela estraga por uso do GNV, ela fica com aspecto de queimado. Então se você pegar uma outra válvula boa e aquecer ela com maçarico durante algum tempo, quando ela esfriar, você vai ver que as duas têm o mesmo aspecto. Ela sofre um superaquecimento, ela vai ficar áspera superficialmente. Por quê? Porque o carbono, ali ó, é um aço que tem carbono, as válvulas, né? Com exceção das válvulas de aço inoxidável ou tungstênio. As demais são de aço, é um aço carbono, aço comum, e esse aço carbono ele tem uma quantidade bastante grande, né, levando a proporção, né? Aguarde, por favor. As demais válvulas, ou seja, as válvulas comuns aí que tem em motores comuns, elas são de aço carbono. E como o próprio nome sugere, o aço carbono é uma liga feita aí com o próprio aço, ferro, né? E com carbono. E entre outros materiais também para melhorar ou para acrescentar algumas qualidades ali na válvula, né? No material. Então, quando você aquece esse carbono que está presente numa quantidade relativamente considerável aí na válvula, ele se queima e aí ele abre aqueles pequenos poros na válvula ou qualquer metal que você superaquecer.
Qualquer metal, quando você aquece demasiadamente ele aí com maçarico, no fogo, né, joga na fogueira, você vê que ele fica áspero. Ele perde aquela superfície lisa dele, justamente por esse fato que ele queima o carbono presente ali. Então é isso que acontece com as válvulas, elas perdem carbono, elas se queimam, superaquecimento. Mas e aí, professor, compensa ou não compensa eu colocar GNV no veículo? Pessoal, sim e não. Se você roda pouquinho, se você roda pouco, curtas distâncias, você gasta pouco combustível, não compensa realmente você colocar um kit GNV no veículo, mesmo com o preço que nós estamos aqui. Nós estamos em junho de 2021, a gasolina passou da casa dos R$ 5 e provavelmente vai aumentar muito ainda aqui no estado de São Paulo. E aí, mesmo com esses valores, pessoal, não compensa você, se você roda pouco, colocar um kit GNV. Então você teria que fazer a conta, ver o investimento que você vai ter para comprar esse kit, para instalar esse kit e quantos você vai ter ali de economia. Pessoal, de uma forma muito simples, se você demorar mais do que um ano para pagar esse kit, não compensa você colocar aí no teu veículo. O que é isso? Ah, vou pagar em 12 vezes no cartão? Não, não é isso que eu estou me referindo. Eu estou me referindo ao seguinte, a economia que você vai ter em combustível. Você colocou um kit gás, você vai pagar mais barato no combustível, você vai economizar uma quantidade de dinheiro. Se a quantidade que você roda fazer com que essa economia, ela para atingir o valor ali do kit gás que você colocou, se essa economia demorar mais do que um ano para atingir o mesmo valor que você pagou no kit gás, não compensa você colocar o kit, porque depois de um ano você já começa a ter manutenção no próprio kit gás e em outros componentes ali. E não é só componentes do motor, né, pessoal? Você tem ali amortecedor, mola, principalmente na parte traseira. O sistema de freio vai sofrer um desgaste também mais acentuado. Então você tem que levar em consideração isso. Mas de uma forma geral, de uma forma bem simplificada, se o kit se pagar, a economia pagar o kit em um ano ou menos, legal, vale a pena você colocar. Se demorar mais do que isso, não compensa, porque você já vai entrar, quando você começar a pensar em agora em diante eu já paguei meu kit, eu daqui para frente é lucro, digamos assim, você vai ter que fazer alguma manutenção no veículo e vai acabar não compensando, tá bom? Então é para quem roda um pouquinho mais aí, não dá para a gente falar quanto por dia, né? Porque tem a variação de combustível, de uso de veículo, que vai influenciar bastante nesse valor. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter contribuído mais um pouquinho com vocês aí. Forte abraço e ó, não se esqueçam de se inscrever no meu canal e dar um joinha aqui. Forte abraço.